Boa tarde a todos, queridos. Boa tarde àqueles que estão na internet, né, nos acompanhando. Que Jesus nos abençoe mais esse encontro em seu nome, né, em nome de Jesus. A família, a Casa do Caminho, nós dizemos que esses espíritos queridos, amigos, esse reencontro do passado, né, que estamos vivenciando agora, com a permissão de Deus, com muita alegria, que é aquele gás que estimula a nossa encarnação, que nos preenche a alma com essa alegria, com o estímulo de continuarmos a nossa batalha diária, né? Então vamos aproveitando esses momentos e cerrando suavemente os nossos olhos. Vamos cada um de nós mentalizarmos a figura doce e serena do nosso mestre querido. E nos dirigindo a ele, em forma de gratidão, em forma de pedido também, por que não? Agradecendo por tudo que nós temos, especialmente pelas lições que nos foram deixadas. E se nos resta alguma coisa a pedir, é que Jesus nos abençoe os propósitos de melhora, que nos dê força, mestre querido, para continuarmos trilhando a sua seara, esse caminho que você não nos ensinou, mas vivenciou e exemplificou, Jesus querido. Nós te pedimos essa força, que só pode vir do alto. Agradecemos, Jesus, como você nos ensinou, ao Pai do céu, ao Pai de amor e bondade que nos proporciona a vida. Que essa vida possa se tornar muito útil, mestre querido, nessa encarnação que tanto conhecimento estamos angariando. Agradecemos também à espiritualidade presente, aos mentores da casa, aos nossos anjos de guarda, a esses guias protetores que tanto fazem por nós, que nos carregam no colo como crianças espirituais. Nós agradecemos por todo o carinho, por todo o desvelo, e vamos vibrando muito amor por cada um de nós que aqui está nessa tarde, recebendo a mensagem de Jesus, encarnados ou desencarnados, que possamos ter a bênção sua, mestre querido de amor. Em seu nome, nós abrimos a reunião da tarde. Graças a Deus. E a nossa querida Matilde vai falar sobre a lei do retorno. Seja muito feliz, como sempre. Acho que eu vou falar com você. Muito bem. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, bastante importante também para todos nós, porque fala da nossa despedida aqui do palco terreno, né? Nós, quando nos despedimos da Terra para um novo aprendizado, nós entramos momentaneamente, mas antes de tudo isso, antes de nós iniciarmos, né, vamos falar sobre lei de retorno, aqui do livro Pão Nosso, onde Emmanuel coloca algumas observações bastante pertinentes para que nós possamos entender o que nós estamos fazendo da nossa vida aqui na Terra, né? Como é que nós partimos para o outro lado. E ele cita aqui a respeito da ressurreição, esse enigma, né, que todos nós estamos tentando compreender por que é chamado de ressurreição. Então eu vou ler esse pedacinho aqui, onde Emmanuel cita uma fala de Jesus, diz o seguinte: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ressurreição significa, né, segundo o Aurélio, né, significa retorno à vida que deixou. Né? Que vida nós deixamos quando nós partimos daqui? A vida física, né?
Porque a essência, que é o espírito, permanece conosco. E quando nós desencarnamos, qualquer criatura que desencarna, a não ser como Jesus, a não ser como espíritos assim mais evoluídos, né? Nós sofremos uma perturbação, que pode ser momentânea, pode durar algum tempo, dependendo da nossa situação moral, né? E para onde nós vamos, então? Nós entramos numa faixa vibratória com a qual nós temos afinidade. Afinidade de peso, né? Afinidade de densidade. Então, nós vamos para essas faixas que são muito próximas à Terra, que circundam mesmo o nosso planeta, semelhante a nós. Lá também nós passamos algum tempo, dependendo sempre da nossa evolução, do conhecimento que tenhamos, ou da vida que tenhamos tido, da forma como agimos aqui na Terra, não é? Então, esse é o retorno nosso para a vida espiritual, que ainda, nessa fase em que nós, ao desencarnarmos, nos encontramos, ainda é muito próxima à vida que nós vivenciamos aqui, né? Então, não é porque morreu, porque desencarnou, que mudou completamente, não. Após o período que nós passamos nessas faixas de densidade maior, a gente vai, pouco a pouco, se alijando, conforme as nossas condições, daquele peso, daquela densidade. E quando nós tomamos consciência do que acontece, nós apelamos a quem? A Deus. Socorro! Não tem ninguém aqui para me ajudar. Vocês lembram de André Luiz? Lembram? Quanto tempo ele ficou? Porque ele não tinha nenhum conhecimento da espiritualidade, não é? Fora isso, outras coisas que ele inadvertidamente cometeu, como todos nós, não é? Como todos nós. Então, aí, nós, quando apelamos, nós somos resgatados. Mas para onde nós vamos? Para a espiritualidade maior? Ainda não. Nós somos resgatados para as colônias que envolvem o planeta Terra. E lá é que nós vamos despertar. Se desencarnamos enfermos, doenças prolongadas, doenças assim mais temíveis, nós somos levados a um hospital, né, do espaço, tudo semelhante à Terra. E ali nós vamos depurando os nossos males. E somos defrontados com a nossa realidade. Não há como fugir. Ali, mesmo que não queiramos, nós somos obrigados a encarar a nossa realidade. Porque só através desse confronto é que nós vamos abdicar dos vícios, de tantos erros, prometendo, nos preparando, né? Se nós tivermos algum mérito, nós vamos ter instrutores, amigos espirituais, que vão nos orientar para o retorno à vida física, com uma nova proposta. Olha que coisa maravilhosa. Então, a ressurreição, como ela é entendida por nós, ela é um dogma, né, que os judeus criaram, porque antigamente, muito antes da passagem de Jesus por aqui, os judeus tinham uma ideia da reencarnação. Quando Jesus afirma a Nicodemos que necessário lhe era retornar de novo, reencarnar de novo, nascer de novo, aí ficou bem claro o propósito, o que queria dizer ressurreição. Ressurreição é ressurgir, não no mesmo corpo, que é impossível, mas ressurgir com um corpo novo. Então, alijamos o corpo velho, como nós nos despimos das roupas usadas, para revestirmos novas roupas, assim também nós vamos revestir um novo corpo,
né? Nós espíritos. Lembra que o Vladimir falou? Eu sempre me bato nisso. Nós não somos, o meu espírito, eu sou o espírito. Isso é uma realidade. Então, nós como espíritos, né, depois de todo esse exame de consciência, essa coisa toda, aprendendo um pouco como nós devemos agir, a gente vai ver lá na nossa contabilidade quantos erros, quantos acertos, né? E o que vai pesar mais é aquilo realmente que nós realizamos. Se tivermos mais acertos, melhor. Né? Nós retornamos novamente, envergamos um novo físico, recebemos um cérebro novo para realmente ir assimilando a nova lição. Então é isso, né? Mas a alma reencarnando, retornando à sua nova proposta, ela se enche de cuidados. Nós temos medo, muitas vezes não queremos reencarnar, com medo das provas novamente. E por que isso? É a nossa consciência que diz isso, né? Eu devo ter feito muita coisa errada, porque minha mãe disse que eu chorava demais. Essa menina chora sempre, não sei o que ela tem. Esse choro revela a falta de vontade de reencarnar. Com certeza, o medo que a gente tem de reencarnar novamente, passar pelas provas todas novamente, não é? Não, eu nasci de parto normal. Mas quando eu nasci, meu pai não queria, porque ele já tinha uma filha, né? A minha irmã mais velha. Depois teve um menino que desencarnou com 9 meses, né? Depois de nascido, 9 meses, ele nasceu com uma deficiência e ele desencarnou cedo. Aí vim eu. Meu pai falou, eu não quero outra menina, eu quero um menino. Então falava assim, vai ver a Nenê, vai ver a Nenê. E o apelido ficou, eu sou para a família, eu sou Nenê. Nenê velha, mas sou Nenê. Mas, então, o que acontece, né? Os judeus, eles não tinham uma ideia muito precisa do que era essa reencarnação. Mas essa ideia de reencarnação, de voltar à nova vida, é muito antiga, né? Ela, deixa eu ver aqui, o que eu tenho? Desde o Egito, né? Os sacerdotes, não o povo, né? O que era passado ao povo era uma coisa assim mais simples. Então foi criada aquela ideia da metempsicose, que nascia em corpos de animais. Isso eles tinham como castigo, né? Pelos erros cometidos. Mas os sacerdotes, eles sabiam que tudo isso dependia muito da evolução do espírito, aquilo que o espírito tinha realizado de bom, né? Então, era um julgamento rigoroso. Ou vai para o céu, ou vai nas penas eternas. Nós sabemos que isso não existe. Quem estudou o livro Céu e Inferno, não é? Vê ali comentários de várias categorias de espíritos, tanto de espíritos felizes quanto de espíritos infelizes. E eles relatam todo o sofrimento que eles tiveram após a morte física. Ou então o júbilo, né, daqueles que fizeram por bem merecer essa alegria. E isso tudo, o que será que nós vamos encontrar do lado de lá, né? Então, ou vai para o céu, ou é provado na terra. Quem é provado na terra? Todos nós, né? Na Índia também, desde os Vedas, né? Numa forma assim, de trocar de roupa, tudo aquilo que eu já falei, né? Para vestir uma nova. A alma se liberta de um corpo usado da mesma forma que nós trocamos de roupa. Esse era o conceito que os Vedas tinham.
Na Grécia também, a partir de Pitágoras também, que foi o primeiro a referir-se à doutrina do renascimento, né? Então vocês percebem que essa ideia é bem antiga. Diz que não há nada de novo, tudo se repete, não é? E vem se esclarecer na própria doutrina cristã. Não é? O Espiritismo não é uma repetição da doutrina pura do Cristo, daquelas lições que ele nos legou? Então, nada novo. E depois tem Platão, que foi discípulo de Sócrates também, que já falava sobre... Ele conta uma historinha que a alma recém-saída do corpo... Deixa eu ver... viajava, nem eu entendo a minha letra, viajava com outras almas até chegar a um local divino. E esse local tinha duas passagens, era como um entroncamento, não é? E no meio desse entroncamento ficavam dois juízes, que analisavam a situação daquele espírito recém-desencarnado, e aí é que eles decidiam, né? Julgavam e decidiam, ou vai para a esquerda ou vai para a direita. Se fosse para a direita, vai para o céu. Se fosse para a esquerda, a queda era vertiginosa. Não é? Então, essa era a ideia de Platão, né? Os justos pela direita, né, que subia ao céu, e os injustos seguindo para a esquerda em descida vertiginosa. Deixa eu ver o que mais. Os judeus tinham, na Grécia, quer dizer, eles tinham conhecimento dessa mudança chamada como palingenia. Palingenesia, que quer dizer, é uma palavra grega, né, que significa o mundo da mentensomatose, nossa senhora, e reencarnação. Já na Grécia eles acreditavam nisso, né? Deixa eu tirar daqui porque está... voltar à vida quantas vezes fosse necessário. Então é isso, nós entramos naquela roda, né, que os orientais falam, a samsara, as rodas das reencarnações, de ação e reação, para podermos aprender. E ficamos presos a essas reencarnações até que possamos merecer coisa melhor. Não é? Aí quando a gente se liberta e cumpre a sua tarefa aqui na Terra, devotados ao bem, trabalhando em benefício do seu próximo, não desejando mal de ninguém, não guardando sentimentos assim inferiores, nós então recebemos como prêmio um estágio na espiritualidade, ainda próximo da Terra, porque ninguém vai para o céu realmente, né? Então, mas aí podemos trabalhar por aqueles que aqui permaneceram, aqueles que são os nossos amores, os nossos entes amados, queridos, e nós podemos trabalhar por eles. Assim como nossos familiares estão trabalhando por nós, alguns deles, né? Outros ainda não têm condições. Mas alguns deles, às vezes a gente observa, muitos familiares aqui, não sabemos de quem são os familiares, né? Mas eles vêm assim em grupos e permanecem aqui ouvindo tudo isso, acompanhando o seu ente querido. Estão aprendendo também. E lá na espiritualidade nós temos ainda palestra. Então isso aqui é um exercício, né? Exercício para ver se a gente aprende a lição. E mais tarde, se nós tivermos condições, lá na espiritualidade, auxiliarmos aqueles que vêm desencarnando em situação difícil, né? Mas eu vou dar uma lidinha aqui, bem rapidinho, do que Emmanuel coloca.
Então, a lei reencarnacionista, ela se encontra em raras passagens do Evangelho também, né? Quando Jesus afirma também que Elias, que eles perguntam, não sabia se ele era Elias, quem ele era, né? Que aí João Batista já tinha sido abatido, né? E eles ficam sem saber. Será que é? Será que não é? E aí Jesus então diz, mas Elias já veio e não o reconheceram e fizeram tudo o que quiseram com ele, né? Então, foi você, Roberto, que falou? Foi você, né? Que Elias passou a fio de espada quase 500 pessoas que não comungavam com as mesmas ideias. Mais de 500. Então, que não comungavam com as mesmas ideias dele. E ele teve, como João Batista, embora ele fosse aquela voz que clamava no deserto, precursor, anunciando a vinda de Jesus, que era seu primo, né? Ele também teve esse destino, né? Mas passar fio de espada, é uma escolha, né? Então, foi simples, né? Foi rápido. Mas, então, o que Emmanuel diz? Que todas as criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida. O que é isso? Em se banhando nas águas da morte corporal. Por isso que Jesus afirmava, né? Quem crê em mim não morrerá. Porque quem crê em Jesus segue os seus ensinamentos. Então vive uma vida plena, tanto aqui quanto na espiritualidade. E está livre, está feliz, né? Por poder trabalhar pelos seus entes queridos também. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Nós ainda não vamos ter diploma de santos, não, né? A gente chegando do lado de lá, eles não vão falar assim, eu assino embaixo, pode passar, vai para a direita. Não é difícil. Mas fala assim, olha, minha irmã ou meu irmão, vão falar para mim. Ó, minha irmã, você vai ter, não tem jeito, você vai ter que reencarnar outra vez. Você lembra tudo aquilo que você falava nas palestras, nas aulas, não sei o quê? Você cumpriu tudo 100%? Eu vou ficar meio assim, será? Não é? Embora nós já tenhamos uma consciência plena do que é bom, do que é ruim, desejando o bem realmente, não é? A gente sabe do que está fazendo aqui. Por isso que nós procuramos essa doutrina extraordinária, não é? Muitos de nós nascemos na religião católica e não satisfazia. Então, a nossa alma, sequiosa de conhecimento, né, de todos nós que estamos aqui, veio buscar, beber nessas fontes da espiritualidade a verdade, né, que nós temos que assumir como coisa certa e vivenciar todas as lições que Jesus nos passou. Ressurges no palco terreno, exercendo novo papel, novo aprendizado. Que as reencarnações anteriores tenham servido de lição para adquirir novos sentidos, outras idealizações, né? É a volta à lição, o ressurgimento, ou ao remédio. O remédio o que é? A dor, as provas, as expiações. Muitas vezes nós temos remédios amargos, né? Que são as nossas expiações. Como alguém às vezes nos diz, tudo que eu faço não consigo sair dessa vida de uma forma mais plena, mais livre.
é compulsório mesmo. A gente percebe que estão vivendo uma vida compulsória, não é? Porque se desatinaram, esqueceram desses preceitos cristãos, ou então se envolveram, né? Como muitos ainda estão envolvidos. A nossa sociedade humana, ela ainda sofre, mesmo que nós, na nossa vida particular, tenhamos uma paz, dependendo da nossa situação, tenhamos um pouco de saúde, tenhamos uma vida mais estável, né? Mesmo assim, nós sofremos as pressões que toda a sociedade humana sofre. Esses acidentes coletivos, a violência que graça, como uma pandemia, como diz o Vladimir, não é? Porque é verdade, a violência ela está no mundo todo, né? Está contida não só nas ruas, nos lares. Pais contra filhos, filhos contra pais, irmão contra irmão. Então é uma coisa assim, uma luta constante que nós todos temos que enfrentar, né? Embora a família seja unida e todos se queiram bem e tudo mais, mas a gente vê ali do lado, né? Tem os agregados que chegam também sofrendo as suas dores. Então, a dor, por enquanto, é aquela companheira constante da criatura humana. Quando nós conseguirmos nos libertar, ai, que alívio, não? Quando eles dizem, você tem que voltar, não quero, não posso ficar mais um pouco aqui. Tem que voltar. E a gente só quer voltar quando o mundo estiver melhor. Mas nós fazemos o nosso mundo. O céu, o inferno, é tudo, é batida a frase. É muito batida e repetida, mas é uma realidade. Está dentro de nós, está na consciência do homem, né? Dessa realidade, ninguém consegue fugir. Então, uma historinha só para ilustrar como nós podemos fazer. Vai depender de nós, né? Um discípulo queria pegar seu mestre em falta, né? Então, eu queria ver se o mestre era mestre mesmo, se ele conseguia ver a realidade e responder satisfatoriamente. Então, o que ele fez? Ele pegou um passarinho, prendeu na mão, e chegou para o mestre e falou, mestre. E ele, antes disso, ele pensou, se o mestre disser que está morto, eu abro a mão, o passarinho voa, ele vai ser mentiroso. Se ele disser que está vivo, eu aperto a mão, mato o passarinho e mostro que está morto. Aí ele chegou para o mestre e falou assim, mestre, eu tenho um passarinho nas mãos, como é que ele está? O mestre pensou, analisou, falou assim, olha, a sorte dele está em suas mãos. Assim somos nós. A nossa sorte, o nosso destino está em nossas mãos. E é com isso que nós encerramos a palestra de hoje. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer uma complementação? É sempre oportuno, né? A Matilde está falando do retorno, né? A gente podia lembrar do retorno dos missionários, né? Você estava falando isso, eu estava lembrando do Chico, né? Toda aquela sua simpatia, sua dedicação, nossa doutrina. E ele dizia, né? Sempre dizia que Emmanuel, quando o Chico partir, Emmanuel iria se preparar para reencarnar. Já reencarnou, dizendo. Então, eu já tenho notícia que Emmanuel já está reencarnado. E agora, o Divaldo diz a mesma coisa. A Joana de Ângeles diz para o Divaldo. Que o Divaldo está no laboratório. Que quando ele se for, Joana
Então a gente vê esses espíritos, né, vindo nos auxiliar, voltando ao palco da terra. Né, Joana de Ângeles, né, ela sempre foi, ela reencarnou muitas vezes como mulher. Uma mulher muito culta, acima do seu tempo. Né? Ela teve várias encarnações, muito, mas defendendo a mulher, naquilo que a mulher pode alcançar, isso mesmo. Então, imagine Joana de Ângeles vindo novamente para cá. Quem será, não? Onde será que ela vai renascer? Ela já renasceu aqui no Brasil, na Bahia, renasceu no México, renasceu lá no tempo de Jesus, né? Também, em Guza. Agora, quem sabe? A gente não sabe. Diz que o Leon Denis também já está reencarnado, né? O microfone. Quer falar mais? Antes de 2015. Exato. Isso você sabe falar muito bem. Eles tinham uma ideia. Imprecisa. Eles não tinham uma noção exata, né? Eles acreditavam que exceto os profetas, os demais teriam uma nova oportunidade. Isso depois foi esquecido com o tempo. Foi. E no século I isso daí foi abandonado. Foi no Concílio de Constantinopla que a própria igreja abdicou, encerrou essa. Foi, eles encerraram isso. No século passado existe uma ramo da Igreja Católica chamada Igreja Católica da Renovação, cujo patrono é Santo Albano, e eles acreditam na reencarnação. Olha. A ramo da Igreja Católica que é independente das orientações. Albano foi Papa, né? É o patrono dessa igreja. Da reencarnação. Não. Hoje é interessante a gente observar que não só na televisão, nas notícias também falam sobre reencarnação. Pode ser que eles não tenham a ideia exata do que seja, mas que eles, fulano reencarnou. No nosso? Fala muito. Foi casos de reencarnação. Olha. O caso específico é de uma família luterana, e o filho de um casal afirma ter sido o seu avô, porque ele nasceu com um problema congênito no coração. Tem muitos e foi feita uma pesquisa e realmente é outro caso muito interessante. É de uma família cuja criança disse que ela não é a família dela, e que foi exatamente onde está a família dela, na Índia. E eles foram até a Índia e localizaram a família e reconheceu a criança reconheceu a família. Só. Então, você assistiram aquele filme... Não. Mânica, que o clero tirou, né, de circulação. Porque é uma menina indiana que lembrava da vida passada dela. E ela vai à procura daquele que foi marido dela. Ela lembrava dele, então ela vai à procura dele. E quem acompanha ela é um padre. Fala, não é possível essa menina, o que está acontecendo com essa menina? Ela não está bem da cabeça. E ele vai junto com ela. E ela encontra esse marido. E ela fala quando ela encontra ele, ela reconhece a casa, reconhece o nicho onde ela fazia as orações dela e tal. Só que ele está casado com outra pessoa. Aí ela chega para ele e ela fala, você prometeu para mim, lembra que você me prometeu que você iria me esperar? Eu voltei, eu falei para você que eu ia voltar. E por que você não me esperou? Então ela sofre muito com isso, né? E a outra mulher, ele já tinha um filhinho, né?
E a outra esposa, então, fica muito incomodada com aquela situação. Mas ela se lembrava de tudo, não é? E até que, enfim, ela compreende que ele tem que seguir a vida dele e ela abdica daquilo. Mas se lembrava plenamente da outra existência, não é? E o padre, então, que viu, comprovou tudo isso, o padre larga a batina. E por isso que o clero não admitiu. Olha, eu procurei esse filme em tudo quanto foi lugar, locador e tudo, mas eles tiraram mesmo. Não, eu assisti o filme. Eu vou pedir para o Vladimir, se ele tiver acesso, porque lá deve ter, né, o Bollywood. Então deve ter, quem sabe ele traz para a gente, né? Então, vamos encerrando, né? Tá, depois eu pego isso aqui. Então, né, meus queridos, passando para evento de primeiramente esse nosso planeta abençoado que nos acolhe. Apesar de aqui chegarmos, como disse a Matilde, com choro, muitas vezes, é tão necessária essa nossa estada. Então vamos envolvendo esse nosso planeta em muito amor, em muita paz, em fluidos brancos salutares, mentalizando a figura do Mestre, que é o comandante dessa nau de Deus, que continua no seu rumo certo, nos acolhendo, nos amparando, nos sustentando nessa nossa jornada. Vamos vibrando também por todos aqueles espíritos que estão chegando à nossa terra, aqueles que estão retornando de uma forma feliz, ou talvez nem tanto, mas que aqui chegando possa encontrar esse ambiente amoroso, essa acolhida cristã, esperançosa, que todos nós necessitamos para impulsionar nossa caminhada. E vamos também vibrando por aqueles que estão retornando para a sua verdadeira pátria, voltando daqui para a espiritualidade. Que eles possam ser recebidos com carinho, de acordo, claro, com o seu merecimento, mas que encontre uma mão amiga, um ombro em que os ampare e os receba com cortesia, com carinho, encaminhando-os da melhor forma possível. Vamos aproveitando, vibrando por todos aqueles que nós conhecemos, os nossos afetos ou não, por todos esses filhos de Deus que cruzam o nosso caminho aqui na Terra. E por esses outros que estão na espiritualidade, como foi dito na palestra da tarde, que também estão velando e vibrando por nós. Vamos envolvendo a todos em nossas preces e vibrações amorosas. Vamos vibrando para os nossos lares, mentalizando o nosso lar envolto em muita luz, os nossos familiares que ali estão, recebendo essa nossa energia de amor, a energia desta casa, dos mentores, que ele possa se transformar num templo, como Jesus nos ensinou, no nosso primeiro templo, vibrando para as casas de oração que nos acolhem e acolhem tantos outros, porque sem a fé nos sustentando, nada somos. E assim nos resta agradecer. Agradecer a Deus nosso Pai pelo dom da vida, agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos, por mais essas lições que recebemos na tarde de hoje, e agradecendo a espiritualidade, que já está nos auxiliando, nos amparando, e que vai continuar esse trabalho através do passe espiritual que receberemos a seguir. Obrigada, Deus nosso Pai, Jesus, Mestre de amor,
amigos da espiritualidade, e assim nós vamos encerrando os trabalhos da tarde. Graças a Deus.